Seja muito bem-vindo. Meu nome é Marcos Mendes, eu falo aqui de Santo André, São Paulo. Nesse vídeo eu vou mostrar as dificuldades que o Bolsonaro ele está enfrentando desde quando assumiu a presidência em 2019. Mas, pessoal, eu não vou entrar no mérito da pandemia porque isso requer um vídeo à parte, ok? Então, bora para o nosso vídeo. Jair Messias Bolsonaro, ele é o 38º presidente do Brasil. Ele foi eleito em 2018 com 57.797.000 votos e assumiu a presidência em 1º de janeiro de 2019. Com muitos desafios para enfrentar e sem o apoio da mídia e com o menor orçamento de todos os tempos, sua campanha foi realizada praticamente pelas redes sociais e impulsionada por milhões de apoiadores anônimos que acreditavam na promessa de um novo país, com valores republicanos, conservadores e liberais. Segundo o extrato final de prestações de contas de sua campanha, Bolsonaro arrecadou R$ 4.377.640 em doações. Foram gastos na campanha cerca de R$ 2.812.442, tendo sobrado em torno de R$ 1.563.000. Seu principal adversário, Haddad do PT, declarou gasto 15 vezes maior que de Bolsonaro durante a sua campanha. Segundo a sua prestação de contas, Haddad arrecadou aproximadamente 35,4 milhões de reais, mas gastou 37,5 milhões de reais, restando ainda uma dívida de campanha de cerca de 3,8 milhões. E ao final de sua campanha, organizou ainda uma vaquinha nas redes sociais, pedindo mais doações para saldar as dívidas. Já Bolsonaro, ele afirmou que desejava doar as sobras de campanha para a Santa Casa de Misericórdia de Juiz de Fora, em Minas Gerais. Porém, o Tribunal Superior Eleitoral ele rejeitou a doação de sobras de campanha às entidades beneficentes de Juiz de Fora. Os valores gastos em sua campanha foram um dos indicadores que mais chamaram a atenção em sua vitória, principalmente quando comparados com a campanha de seus adversários, e até mesmo com campanhas anteriores, como a de Dilma Rousseff, onde estima-se que foram gastos cerca de 1,4 bilhões de reais. Eles demonstram também o grande apoio popular que Bolsonaro recebeu e refletiam um desejo generalizado da população na mudança do sistema de governo do Brasil. Bolsonaro estava, obviamente, no ponto mais alto da sua popularidade. E isso talvez tenha dado muita confiança para ele e para os seus ministros nos processos que teriam para implementar as mudanças necessárias para transformar o Brasil em um país liberal, conservador e de direita. Porém, mudar o Brasil não seria tão fácil assim. E para conseguir acabar com todos os esquemas de corrupção e privilégios acumulados durante décadas, e então implementar aquele governo de direita e liberal, conservador, que era de desejo tanto dos seus apoiadores como dos seus eleitores. Bolsonaro ele teria que lutar contra todo um sistema
é uma quadrilha que governou o Brasil por quase 3 décadas. Partidos esses de esquerda e centro-esquerda, e onde a corrupção passou a ser algo comum e muitas vezes até entendido como aceitável. Sua luta teria que começar justamente pelo poder executivo, que é o governo federal, que foi loteado durante décadas por partidos de esquerda e centro-esquerda, passando em seguida pelo poder legislativo, que toma todas as decisões no Brasil, Câmara de Deputados e Senado, que até hoje ainda são dominados por caciques da chamada velha política. Ele também teria que enfrentar grande parte do poder judiciário, começando justamente pelos poderosos tribunais superiores, e enfrentar o interesse das grandes empresas que sempre foram beneficiadas pelos governos corruptos que passaram no Brasil. E por fim, Bolsonaro teria que enfrentar um dos seus piores inimigos, o chamado quarto poder, a mídia. Nesse vídeo eu vou mostrar quais são os principais desafios que o governo Bolsonaro está enfrentando para tentar colocar o país de volta nos trilhos. E você vai entender porque não é tão fácil assim vencer essa guerra que ainda está sendo travada. Idolatrado por seus eleitores e odiado pela oposição, Jair Messias Bolsonaro ele assumiu a presidência sem imaginar todos os desafios que teria que enfrentar em seu governo. Bolsonaro assumiu um país completamente destruído pelos 13 anos de administração do Partido dos Trabalhadores, que foram responsáveis por orquestrar alguns dos maiores escândalos de corrupção da história do Brasil, ou da história mundial. Dilma Rousseff, que recebeu seu impeachment em 2016, envolvidas em escândalo de corrupção e delatada na Operação Lava Jato por Mônica Moura e João Santana, e ainda por Palocci, por ter recebido propina de Caixa 2 da Hidrelétrica de Belo Monte. Dilma entregou o país em uma das piores situações econômicas e sociais de todos os tempos da história do Brasil. Os números que eu vou mostrar a seguir representam apenas uma amostra da herança maldita deixada pelos governos do PT para Jair Bolsonaro. A inflação ao final do governo Dilma era de 10,7%, a maior taxa desde o governo de Fernando Henrique Cardoso. Em 2002, a taxa de desemprego era de 10%. No governo Dilma, teve um aumento de 38% em relação ao ano anterior. Ou seja, cerca de 2,8 milhões de pessoas perderam o emprego em apenas um ano. Já em 2015, o país tinha uma dívida pública de 2,8 trilhões de reais, 21% superior a 2014. Ainda em 2015, no governo Dilma, o PIB do Brasil ficou em menos de 3,8%, registrando assim o pior índice da história do Brasil. Os governos lulopetismo criaram ao longo de 13 anos cerca de 41 empresas estatais. A maioria delas deram prejuízos, levando Dilma a terminar seu governo com 90% de rejeição.
A parcela do PIB destinada ao investimento era de apenas 2%. Para vocês terem uma ideia, Paraguai, Peru, por exemplo, investiram 11% naquele período Dilma. E a renda média do trabalhador durante o governo Dilma caiu 3,7%. A produção de bens, de capital, máquinas e equipamentos teve uma queda de 14%. Como a atividade industrial como um todo, ela tendo diminuído cerca de 11%. Nessa época, a indústria utilizava apenas metade da sua capacidade produtiva. A participação da indústria no PIB era de 17%, antes do PT assumir com Lula no governo. Ao final do governo do PT, essa participação estava em apenas 9%. Dilma entregou a Petrobras com um prejuízo de 34 bilhões de reais e com suas ações na bolsa tendo perdido 55,6% do valor de mercado. Nos últimos 2 anos de seu governo, a Petrobras demitiu 170 mil funcionários. O rombo nos fundos de pensões de empresas controladas pelo governo foi de 47 bilhões de reais. Dívida essa que foram cobertas pelos funcionários das empresas. Apesar de ter como slogan Brasil, Pátria Educadora, a realidade era bem diferente da propaganda do governo petista. Em seus últimos anos de governo, Dilma cortou 40% nas verbas do Ministério da Educação, o que gerou, em 2015, o colapso das universidades públicas. Nada menos do que 48 das 63 universidades interromperam suas atividades por falta de pagamentos de salários e até por falta de condições de uso. Depois de 13 anos no poder, os petistas entregaram o país com apenas 32,8% dos jovens de 18 a 24 anos de idade frequentando escolas ou universidades. Na época em que o ministro da Educação era Fernando Haddad, a evasão escolar saltou de, pasmem, 7,6% para 16,2%. Isso se reflete hoje no que nós vemos que a maioria dos jovens mal conseguem ler ou escrever. Mas os números ficam ainda mais assustadores. Só em seu último ano de governo, Dilma cortou 75% da verba do CAPS, que é o Centro de Atenção Psicossocial, e metade das vagas do Pronatec. No geral, Dilma cortou 9 bilhões da verba para a educação apenas em 2015. Mas a educação não foi a única área afetada pela péssima gestão dos governos petistas. Apenas em 2015, Dilma cortou quase 12 bilhões do Ministério da Saúde. Durante seu governo, foram desativados 23,5 mil leitos do SUS, o equivalente a 7% do total na época. Isso se reflete até hoje na falta de leitos, de UTIs e infraestrutura no combate à pandemia. Cerca de 3,2 bilhões deixaram de ser repassados aos estados e municípios para serem utilizados no SUS, o Sistema
único de saúde de todas as cidades do Brasil. Dilma entregou o país com cerca de 25% dos brasileiros vivendo na linha da pobreza. No Nordeste, essa parcela era de 43,5%. O Brasil dos grandes avanços sociais mentirosos promovidos por Lula e Dilma passou a ocupar a posição de número 75 em 139 países no IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano. E a primeira posição, pasmem, o Brasil ficou na primeira posição durante os governos petistas em números de assassinatos. Cerca de 13% de todas as pessoas que morriam no mundo ou no planeta aconteciam no Brasil. Outra das bandeiras do PT, o programa Minha Casa Minha Vida, mais de 40% dos imóveis adquiridos durante o governo Dilma foram devolvidos às construtoras por falta de pagamento. O déficit de moradia era de 6,4 milhões de casas ou residências. Em seu último ano na presidência, Dilma ainda cortou cerca de 40% da verba do programa Minha Casa Minha Vida. Dessa forma, na época do seu impeachment, cerca de 4,7 mil obras financiadas direta ou indiretamente pelo governo federal estavam paradas. Além disso, nada menos que 75% das maiores obras continham irregularidades como superfaturamento e direcionamento de licitação e falhas de projeto. Também é importante lembrar de todos os que foram beneficiados no governo Dilma. Por exemplo, o BNDES ele despejou 1,2 trilhões de reais nas contas de grandes empresas. Não por acaso, todas envolvidas em esquemas de corrupção denunciados pela Lava Jato. Dilma, ainda em 2015, assim que assumiu a presidência, após ser reeleita, ela cortou direitos trabalhistas, aumentou tarifas de gasolina, diesel, gás e muitas outras tarifas. Ela fez tudo o contrário que tinha prometido na campanha de 2014, configurando assim um estelionato eleitoral. Quase 2 bilhões de reais foram para grandes empresários comprarem jatinhos executivos com juros subsidiados pelo governo, ou seja, por nós. Alguns exemplos foram o apresentador da Globo, Luciano Huck, e o governador de São Paulo, João Dória. Dilma também subsidiou empresas de energia elétrica e até hoje, após 10 anos, ainda pagamos essa conta. Um levantamento mostrou que cerca de 90% das medidas provisórias assinadas por Lula e Dilma eram vinculadas a pagamentos de propina. Estima-se que os valores repassados durante os governos petistas para o MST, para sindicatos, União Nacional dos Estudantes, ONGs, fundações e outros tipos de organizações possam ter ultrapassado a casa dos 5 bilhões de reais. Em média por ano, apenas durante o governo Lula, os bancos lucraram 9 vezes mais do que durante o governo FHC. Para vocês terem uma ideia, entre 2002 e 2010, os 9 maiores bancos brasileiros expandiram seus lucros em 550%. Apenas o Itaú, que foi um dos patrocinadores da campanha do PT,
teve um lucro de 5 bilhões em 2015, o maior lucro anual de um banco registrado na história do Brasil. Até aquele momento, todos os projetos que conseguiram patrocínios culturais via Lei Rouanet, subsidiados pelo governo do PT, em média, 50% dos recursos ficaram com artistas que lideraram as campanhas contra o impeachment da Dilma, ou que apoiaram os governos PT em algum momento. Ao final do seu governo, Dilma causou um rombo de 1,6 trilhões de reais aos cofres públicos, ou seja, a nós, pagadores de impostos. Mas, por que nós estamos falando e dedicando um tempo falando sobre os governos do PT em um vídeo dedicado a falar sobre o governo Bolsonaro? É simples, porque não é possível compreender a situação do atual governo sem entender a herança que foi deixada pelo governo petista. Muitos de nós vemos hoje sendo noticiado, principalmente em mídias de oposição. Aqueles mesmos veículos que perderam aquela grande fatia, ou como dizem, a mamata, de publicidade do governo Bolsonaro, são esses mesmos veículos de informações que mentem em relação aos avanços sociais e políticos deixados pelo governo do PT. Um governo que foi corrupto e destruidor do Brasil. Todos os problemas dos governos petistas passaram como que um passe de mágica apenas para o governo Bolsonaro. Como se Bolsonaro, no primeiro ano do seu governo, ele já fosse responsável por toda a situação econômica e social que o Brasil estava passando, devido aos governos petistas que destruíram a economia, a saúde e a educação e mergulharam o país num profundo caos de desemprego, fome e miséria. Esses dados que eu apresentei aqui foram apenas uma pequena amostra de tudo que foi deixado de negativo como herança pelos governos Lula e Dilma Rousseff. Os escândalos de corrupção descobertos nos últimos anos, envolvendo principalmente partidos de esquerda, além de políticos de diversos partidos de centro e centro-esquerda, foram um estopim para o surgimento de um novo movimento no Brasil. Pela primeira vez em décadas, a população se reunia de forma espontânea, sem pão com mortadela, movidas por um ideal e pelo amor ao Brasil, e não manipuladas por partidos políticos, apoiados por um discurso liberal, conservador e anti-esquerda. Milhões de brasileiros, eles começaram a se mobilizar espontaneamente, através de grupos e comunidades nas redes sociais e aplicativos. E no centro de todo esse movimento, um candidato especial que ganhou um grande destaque: Jair Messias Bolsonaro. Acumulando uma vasta experiência durante seus 28 anos como deputado federal e tendo como um dos seus mentores o Dr. Enéas Carneiro, Bolsonaro era conhecido principalmente pela sua posição radical e por suas constantes declarações polêmicas, mas também por nunca ter sido relacionado a nenhum caso de corrupção. Ao perceber esta onda de
popularidade, muita gente começou a se aproximar de Bolsonaro ou mesmo usar o seu nome em suas campanhas extraoficialmente. A mesma onda de direita que elegeu Bolsonaro também levou ao poder 12 governadores e dezenas de deputados e senadores. Grande parte desses eleitos, utilizando diretamente o nome de Bolsonaro, apesar de não ter o seu apoio oficial, durante sua campanha, teve também o apoio de movimentos que se intitulavam suprapartidários e de direita, como o Vem Pra Rua e o Movimento Brasil Livre. Apesar desses movimentos não serem partidos políticos, também elegeram muitos de seus líderes como vereadores, deputados e senadores, usando o nome de Bolsonaro. O PSL, antigo partido do presidente, ele elegeu 52 deputados federais, se tornando a maior bancada na Câmara, só perdendo para o PT, que teve 56 candidatos eleitos. Nas eleições anteriores, em 2014, o PSL tinha conseguido emplacar apenas um deputado federal. E o PT, nesse ano, contava com cerca de 70 parlamentares. Ao iniciar sua gestão, Bolsonaro já contava oficialmente com o apoio de 222 deputados federais e 23 senadores. Porém, esse apoio durou pouco. Após assumir a presidência, Bolsonaro recusou-se a lotear cargos públicos, promoveu demissões em massa de cargos comissionados, a maioria esquerdistas que ocupavam cargos de primeiro, segundo e terceiro escalão que foram indicados pelos governos Lula e Dilma. E começou a nomear para ministérios e para a direção de estatais um quadro técnico e competente, além de diversos generais. O que desagradou a muitos que esperavam que, após as eleições, ele entrasse no velho jogo político do toma lá, dá cá. Logo no início do governo, muitos desses apoiadores, frustrados por não receberem cargos, começaram a mudar de lado e se tornaram oposição ao governo Bolsonaro pelos mais diversos motivos. Outros foram afastados pelo próprio presidente por se posicionarem contra medidas defendidas por ele, ou mesmo por estarem envolvidos em polêmicas ou denúncias. Alguns dos principais aliados que se tornaram oposição, ou até mesmo inimigos de Bolsonaro, foram, em primeiro lugar, Gustavo Bebiano. Ele foi o braço direito de Jair Bolsonaro durante a campanha. E Bebiano foi o responsável pela distribuição dos recursos do partido durante as eleições de 2018 para os demais candidatos da legenda. No governo, Bebiano chegou a ser nomeado pelo Jair Bolsonaro como ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República. Mas, devido a denúncias de irregularidades na distribuição do fundo eleitoral, conhecido como Laranjal do PSL, a imagem do então ministro ficou desgastada no Palácio do Planalto. Sua posição no governo ficou insustentável,
quando ele foi chamado de mentiroso por Carlos Bolsonaro. Bebiano decidiu então divulgar um áudio de conversas com o presidente. E assim ele acabou sendo demitido no dia 18 de fevereiro e se desligou do PSL oficialmente em junho. Em seguida, temos Luciano Bivar, que é o atual presidente do PSL, que entrou em crise com Bolsonaro após um vídeo em que o presidente da República aparecia afirmando que o deputado Luciano Bivar estava queimado pra caramba. Bolsonaro se referia ao caso do chamado Laranjal do PSL. Caso esse que foi revelado pela Folha de São Paulo em uma série de publicações. Bivar foi acusado de criar candidaturas falsas para desviar dinheiro do fundo partidário. O esquema deu início a uma crise na legenda e começou um desgaste entre o grupo de Bivar e o grupo de Bolsonaro, que acabou deixando o partido. Outro candidato que surfou na onda Bolsonaro foi Alexandre Frota, ex-ator pornô, que afirmava ser o fundador do MBL, Movimento Brasil Livre, o que é questionado pelos atuais membros do MBL na justiça até hoje. Alexandre Frota começou a se destacar no cenário político em 2016, quando entrou com um pedido e apoiou o impeachment de Dilma Rousseff, o que chega a ser irônico, visto que hoje o ex-ator pornô retuita postagens de Lula, Gleisi Hoffmann e figuras da esquerda. Não bastasse isso, Alexandre Frota se filiou ao PSDB, abraçou João Dória e troca afagos com Rodrigo Maia. Em maio de 2018, apoiou também a greve dos caminhoneiros no Brasil e ainda naquele ano lançou sua candidatura a deputado federal pelo PSL pelo estado de São Paulo, também aproveitando a onda bolsonarista. Em agosto de 2019, Frota foi expulso do PSL depois de criticar abertamente Bolsonaro nas redes sociais. O deputado Frota, outrora de direita, era contra a nomeação de Eduardo Bolsonaro, o filho 03 do presidente, para a Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. E se absteve também da votação do segundo turno da reforma previdenciária. Depois de fazer parte da chamada tropa de choque do governo, hoje Alexandre Frota não passa de um deputado de baixo clero sem expressão alguma. Nós temos também Joyce Hasselmann, vice-líder do governo no Congresso. Antes, Joyce, bolsonarista de primeira ordem e removida do cargo pelo presidente, na crise que rachou o PSL, Joyce apoiou o delegado Valdir de Goiás como líder do partido na Câmara. Enquanto Bolsonaro tentava dar ao filho Eduardo a liderança, Joyce apoiou o deputado delegado Valdir de Goiás como líder do partido na Câmara. Depois disso, ela entrou em atrito direto com os filhos do presidente. Joyce os acusou de conduzir uma milícia digital para atacar opositores ao governo, dando início pelo STF ao inquérito do fim do mundo, mais conhecido como inquérito das fake news. Porém, a própria Joyce Hasselmann, ela teve seus áudios vazados, onde ela era acusada de solicitar para sua assessoria
a criação de perfis nas redes sociais para defendê-la. E na área militar, quem se destacava era o traíra General Santos Cruz, que acabou demitido por falta de alinhamento político e ideológicos, e com o general se portando como um esquerdista. Também pesaram contra ele os problemas de articulação no Planalto com o Congresso, já que Santos Cruz era um dos responsáveis por essa função e teve um resultado pífio. O general foi demitido da Secretaria do Governo em 13 de junho de 2019. Segundo a mídia esquerdista, ele teria sido uma das vítimas do chamado Gabinete do Ódio. Porém, o ex-ministro ele evita falar sobre o governo ou sobre o presidente. Outro membro importante nessa história é o delegado Valdir. O delegado Valdir ele acusa o Planalto de articular a sua queda da liderança do partido na Câmara para substituí-lo por Eduardo Bolsonaro. Valdir pertence ao grupo que apoia Luciano Bivar, que é o presidente do partido. E entre os governadores temos os dois nomes muito importantes: o ex-juiz Wilson Witzel e João Dória. Witzel hoje é ex-governador do Rio e recebeu impeachment após acusação de participação de esquemas de corrupção. Witzel também foi um dos 12 governadores eleitos usando o nome de Bolsonaro. A imprensa aproveitou também o fato de Wilson Witzel ter sido eleito na onda do bolsonarismo, tentando atribuir ao presidente algum tipo de participação ou envolvimento nos esquemas de Witzel. Bolsonaro, na época, chegou a afirmar: "Minha vida virou um inferno após a vitória de Witzel." Dória utilizou, durante sua campanha de 2018, o slogan Bolsodória. Isso ajudou o governador de São Paulo a conquistar a vitória, visto que ele ganhou com uma diferença mínima de 500 mil votos em relação ao concorrente direto, que era o Márcio França. Após a vitória, Dória começou a preparar o terreno para concorrer em 2022 e passou a se posicionar como o inimigo político de Bolsonaro. Entre as pessoas mais próximas do presidente, também existem dois nomes muito importantes. O primeiro é Paulo Marinho, um empresário que ajudou a eleger Bolsonaro e se afastou do governo logo após a eleição em outubro de 2018. Atualmente, ele é o atual presidente do PSDB do Rio de Janeiro e pretende colocar Dória no Palácio do Planalto em 2022. O segundo nome é Sérgio Moro, um juiz federal e ex-ministro da Justiça, que anunciou sua demissão após 1 ano e 4 meses no primeiro escalão do governo Bolsonaro. Sérgio Moro teve uma participação muito importante durante o governo e sempre foi considerado um super-ministro. Mas, segundo ele, a sua demissão foi motivada pela decisão de Bolsonaro de trocar o diretor da Polícia Federal, Maurício Valeixo, indicado ao posto por Sérgio Moro. Moro deixou o governo fazendo diversas acusações contra Bolsonaro, mas nunca conseguiu provar nenhuma delas. Acabou desmoralizado e perdendo apoio político. Hoje,
trabalha como advogado de uma empresa envolvida na Lava Jato. Empresa essa que o próprio juiz condenou por corrupção. Também se tornaram oposição ao governo os movimentos Vem Pra Rua, Puxadinho do Partido Novo, cujo dono é o Amoedo, e o movimento Brasil Livre. E atualmente o MBL apoia uma terceira via composta por 3 nomes que parecem piada. Seriam eles Danilo Gentili, Sérgio Moro e João Amoedo, dono do Partido Novo. Já em 2020, Bolsonaro ele percebeu que não teria reais aliados ideológicos, dispostos a ficar ao seu lado e defender seus projetos por convicção. E após muitas críticas da mídia e de políticos de oposição que afirmavam que ele não sabia fazer política, começou a se aproximar do centrão para conseguir novamente governabilidade. Segundo Otto von Bismarck, um dos estadistas mais importantes do século XIX na Alemanha, a política é a arte do possível. É a arte de você escolher entre o desagradável e o desastroso. E um presidente não pode governar sozinho. Ele depende sim do Congresso, do Senado e do Judiciário. Quando Bolsonaro perdeu os seus mais importantes aliados, precisou recorrer a outros grupos políticos que pudessem apoiá-los nas reformas. Apesar de muitas críticas de que ele está negociando com o Centrão ou com os velhos políticos corruptos do Congresso, Bolsonaro e o seu governo sabem que não podem cometer nenhum erro, pois eles estão com todos os olhos ao seu redor. Então, pessoal, é muita ingenuidade acreditar que eles estejam promovendo algum tipo de corrupção para atingir os seus objetivos. Pois é justamente isso que os seus inimigos estão esperando. Os velhos políticos também tiveram que se adaptar à nova realidade e aprender a negociar com o capitão Bolsonaro. Dessa forma, Otto von Bismarck estava novamente certo. O Centrão também teve que escolher entre o desagradável e o desastroso. Governar um país sem o apoio da mídia é um grande desafio. Governar sendo considerado um inimigo pela mídia é um desafio maior ainda. Bolsonaro nunca foi muito popular com veículos de comunicação e com a imprensa brasileira. Seu posicionamento polêmico, aliado ao seu pensamento conservador, geravam pautas para o jornalismo parcial que tem lado. E normalmente esse lado é esquerdista. São militantes de esquerda no jornalismo. Divulgava apenas os trechos de suas falas que as interessavam. Um caso muito conhecido foi a briga com a deputada Maria do Rosário. A discussão começou quando Bolsonaro a criticou devido à mesma estar defendendo um estuprador e assassino. A resposta dela foi atacá-lo absurdamente, com acusações de que ele era um estuprador. Ao revidar, Bolsonaro respondeu que nunca a estupraria. E apenas essa parte da discussão teve repercussão na mídia, gerando depois até mesmo um processo que quase impediu a sua candidatura à presidência da República.
A mídia brasileira é composta quase que em sua totalidade por jornalistas de esquerda. E a maior parte das emissoras de TV, rádios e jornais são de propriedade de políticos, direta ou indiretamente de suas famílias ou aliados. Esses mesmos políticos que sempre se posicionaram contra o deputado Bolsonaro, na época então deputado, são os mesmos políticos que foram prejudicados com a sua vitória para a presidência. Além disso, logo no início de seu governo, ele bateu de frente com importantes veículos de comunicação, reduzindo radicalmente o orçamento publicitário do governo a essas empresas de mídia. Isso criou um impacto muito grande no faturamento dessas empresas. Também começou a se recusar a dar entrevistas para alguns jornais e passou a fazer seus pronunciamentos oficiais em lives ou pelas redes sociais e não mais nas mídias tradicionais. Com faturamento menores e com parte da população revoltada boicotando suas publicações e programações, muitos veículos de mídia começaram a demitir funcionários, cortar custos e reduzir salários dos que restaram. Não precisamos dizer qual o resultado de tudo isso. Grande parte do jornalismo se voltou a um objetivo em comum: derrubar o governo de Jair Messias Bolsonaro. A guerra foi declarada em ambos os lados. Bolsonaro atacava com cortes de orçamento ou desmascaramento de mentiras publicadas, e a mídia contra-atacava, produzindo cada vez mais narrativas ou às vezes fake news que pudessem colocar a população contra o governo e, em especial, contra o presidente Jair Messias Bolsonaro. A partir daí, começamos a acompanhar notícias focadas em qualquer deslize ou frases de efeito do presidente, acusações infundadas e tentativa de relacionar-no a qualquer escândalo direta ou indiretamente, mas quase nenhuma matéria falando sobre os avanços do seu governo ou sobre suas obras realizadas. Precisamos lembrar também que o governo Bolsonaro é o primeiro em décadas que se posiciona como um governo de direita. Governos de direita são identificados por serem compostos por conservadores, democratas, cristãos, liberais e nacionalistas. Por outro lado, governos fascistas têm entre suas principais características serem antiliberalismo e anticonservadorismo. O Manifesto Fascista, proclamado em 1919 por Alceste de Ambres e Felipe Tommaso Marinetti, defendiam os objetivos nacionalistas e autoritários para a criação de uma estrutura econômica regulada pelo governo. Ou seja, um dos princípios do fascismo é a estatização, é o poder totalitário do Estado. Defendiam também que os trabalhadores tivessem representantes no alto escalão administrativos das indústrias e que os sindicatos tivessem o mesmo poder decisório que os executivos do setor industrial e os funcionários públicos. Ou seja, fascistas praticamente inventaram o sindicalismo. O Manifesto Fascista também exigia confisco de propriedade de todas as religiões
Também exigiam confisco de propriedade e de todas as instituições religiosas. E não para por aí. Os autores do manifesto fascista também defendiam a criação de um sistema corporativista de conselhos nacionais, semelhantes aos sovietes dos comunistas, liderados por Lenin, Stalin e Trotsky. E esses conselhos seriam formados por especialistas eleitos por suas respectivas organizações profissionais. O fascismo também propunha falar a nova língua de George Orwell. Resumindo, se analisarmos todas essas características, ela se encaixa perfeitamente nos partidos de esquerdas brasileiros e não em Bolsonaro e seu governo. Porém, a esquerda brasileira e seus representantes na mídia utilizam como estratégia de guerra conceitos básicos do comunismo, a destruição de reputação de seus adversários. E por fim, a frase atribuída a Vladimir Lenin: xingue-os do que você é e acuse-os do que você faz. A guerra entre o governo e a mídia ainda continua, e é muito cedo para concluirmos quem está ganhando ou quem está perdendo. E com o apoio da mídia esquerdista, parlamentares e o judiciário, eles promovem uma verdadeira ditadura em nosso país. E essa é a batalha mais difícil para o governo de Jair Messias Bolsonaro. Projetos são barrados no Congresso, como no caso de Rodrigo Maia, o ex-presidente do Congresso, que barrou ou não pautou inúmeros projetos de Bolsonaro. E no Senado, reformas como a administrativa e a reforma tributária são levadas em banho-maria e sofrem grandes modificações até chegarem ao seu objetivo final. E sofrem grandes modificações em seu percurso, perdendo os objetivos iniciais. E o Supremo Tribunal Federal, composto por maioria dos magistrados esquerdistas, se tornou um tribunal de inquisição, atropelando a Constituição que deveriam defender. Os ministros da Suprema Corte, eles julgam, defendem e atacam, de acordo com suas conveniências ideológicas, exercendo poder sobre o Congresso e sobre o Senado. Mas a única força atualmente que pode barrá-los é o Exército, a mando do chefe supremo das Forças Armadas, Jair Messias Bolsonaro. E como vocês sabem, essa história não termina por aqui. O governo continua e em 2022 teremos eleições novamente. E o risco da esquerda voltar ao poder é cada vez mais eminente. Se você gostou desse vídeo, inscreva-se aqui no canal, no Facebook, deixe seu like. Isso nos ajuda a produzir ainda mais conteúdos como esse e continuar contando essa história. Indique esse vídeo para um amigo e curta o vídeo. Um abraço e até os próximos vídeos.